Boa noite aos irmãos que nos veem pelas mídias, que Deus abençoe vocês, que Deus seja glorificado aí onde você está, que a palavra atue no seu coração. Irmãos, conforme já foi falado, o nosso tema, nossos dois temas é revelação e rendição. E o título da mensagem é Rendição, Transformação e Glória. O texto é Gênesis 21, do 9 ao 20. Gênesis 21, do 9 ao 20. Aos irmãos que nos visitam aqui, Deus abençoe vocês. Muito bom poder estar servindo aos irmãos também. Então, Gênesis 21, do 9 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então, Sara disse a Abraão: mande embora esta serva e o filho dela, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu chego nessa parte aqui de Gênesis, no capítulo 1, eu imagino uma superfície rígida. Vocês em casa já precisaram fazer algum serviço, desamassar alguma coisa, ou ter que amassar alguma coisa e precisar de uma superfície rígida e não ter ali na hora? Algum tempo atrás eu precisei disso. Eu queria fazer um ângulo num vergalhão lá em casa, eu não dava para fazer no chão, eu não tinha uma superfície rígida para isso. E eu tive uma brilhante ideia, porque lá no meu quintal eu tenho um ralo, tipo grelha, e eu coloquei o vergalhão naquele ralo lá para poder fazer uma alavanca e entortar. Só que com a pouca pressão que eu fiz, eu quebrei uma das grelhas do ralo. Assim, logo na minha mente veio aquela vozinha do Chave: ai, que burro, que eu sabia que aquilo não dava certo. Mas mesmo assim eu fui lá e insisti. E quando eu olho para essa parte de Gênesis, assim, a vida de Abraão e de Sara, da família da fé, eu vejo isso, eu vejo Deus moldando algo bem rígido. Quando eu penso logo numa bigorna, sabe? Quando você pensa numa superfície que vai aguentar pancada, você lembra daqueles filmes fazendo espadas, materiais de ferro, assim, que vão lá batendo, e aquela bigorna continua lá, o cara está fazendo 1000 espadas e a bigorna está lá intacta, ele está dando pancada. Então, eu penso na vida, quando Deus chama Abraão, até o momento de Gênesis 21, Deus está preparando essa bigorna, porque no 22 vai vir uma marretada que tem que ser uma superfície que aguente essa marretada, que tudo que Deus estrutura para Adão, desde o 12, quando chega lá, é Isaque. Toda a trajetória de o filho da promessa, Deus manda, aqui nós vemos Deus mandando Abraão se despedir de Ismael, e o que sobra para ele é Isaque, e no 22 é ele que vem, é a vez dele.
E essa bigorna tem que estar preparada, porque essa marretada vai vir. Então, na separação que eu fiz aqui do texto para os irmãos, vamos olhar a vida de 3 pessoas. De Sarai, então aqui Sara, de Abraão e de Agar. Vamos olhar para essas 3, o texto se divide nas ações dessas 3 pessoas. O contexto imediato do texto que a gente acabou de ler aqui é o nascimento de Isaac. O capítulo 21, que é o que a gente está aqui, abre com o nascimento de Isaac. Imagina a alegria, 21 anos esperando, e o menino nasce. Toda a desconfiança que havia, está ali, acabou, o menino nasceu, é alegria completa. Sara ri, Abraão ri, aqueles que riam deles agora riem com eles. E no versículo antes do nosso texto, versículo 8, diz que o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão vai dar um grande banquete. Faz uma festa, uma alegria. E de uma hora para outra, do versículo 8 para o versículo 9, a gente tem esse texto aqui. Então, nossa primeira personagem é Sara. Então, o nosso texto abre com: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então, Sara disse a Abraão: mande embora esta escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não irá ser herdeiro com o meu filho Isaac. Essas são as palavras de Sara. Mande embora. Ao lermos a narrativa, as palavras de Sara soam aos nossos ouvidos como alguém irada, não é? Mande embora. Quase pensamos em uma vingança. Sara está ali com aquele rancor guardado ali, agora é a hora de despejar. Nós estamos fazendo aqui uma leitura cronológica aqui com alguns irmãos, e ao ler esse texto eu fiz alguma pergunta que eu lembro em cima dele aqui, e um dos irmãos lá falou assim, colocou lá um dos seus pensamentos. Ela colocou dessa forma: vejo Sara movida pelo rancor, e na minha cabeça Deus não aprovaria aquilo. Mas ele afirma para Abraão voltar e fazer tudo o que Sara disse. Isso sempre me bugou. Então, a gente agora vamos nos aproximar realmente para a gente entender aqui por que isso, por que esse conflito então. Vamos olhar um pouco mais para perto de Sarai. O conflito de Sarai e Agar dá início lá no capítulo 16 de Gênesis. No capítulo 15, Deus chega para Abraão e se apresenta para ele novamente, e agora ele dá uma revelação, um pouquinho mais da revelação de Deus. Deus diz agora que esse herdeiro vai ser de Abraão. Em versões antigas vai dizer: esse filho é das tuas entranhas. Porque Abraão, até então, ele pensava que esse filho poderia ser alguma descendência de um parente próximo, no caso de Ló, lembrem que ele sai de lá com Ló, ou do seu escravo nascido na sua terra, que é o nascido na sua tenda lá, que é o Ebenezer. E agora Deus chega para ele e vai dizer: não, não é. É de você, é das tuas entranhas que esse menino vai nascer. É seu descendente. Isso é o que a gente vê no 15. O 15 é um capítulo lindo. É o âmago do Evangelho de Paulo. E nesse inteirinho aqui, Abraão chega para Sarai, sua esposa, e vai dizer: Sarai, Deus falou que é de mim, é meu descendente. E do 12, do chamamento de Abraão, até o 16 aqui, se passaram 10 anos. Abraão já está peregrinando 10 anos. E não há descendente. Então, quando ele chega para Sarai e fala a respeito disso, dizendo: Sarai, Deus falou que é meu descendente. Sarai vai falar assim: olha, se é seu, eu não estou participando disso, porque 10 anos e minha madre continua fechada. E ela apela agora para algo cultural da época. Ela vai pegar a sua serva, Agar, vai dar como mulher a Abraão: tem filho com a minha serva, para que através dela eu seja mãe. Esse é o plano. Só que o plano não sai tão bem como Sara queria. Ao fazer isso, Agar engravida. E o que acontece é esse conflito agora. Agar, agora, é mãe do herdeiro. Ela não se olha mais como uma escrava.
E a própria Sara se sente desprezada pelo olhar de Agar. E o que acontece? Sara discute com Abraão. Abraão diz, olha, é tua serva. Ela humilha Agar. Agar vai embora. Deus, na sua misericórdia, vai até Agar. Fala para ela voltar, se humilhar. E ela volta. Tem Ismael. Então esse é o conflito. Até aqui no 16, a gente não sabe se esse conflito foi resolvido ou não. A princípio, o que a gente sabe é que Agar ela volta, se humilha e tem esse menino. Do capítulo 16 para o 17, onde Deus agora vai chegar para Sarai, para Abraão, e vai dizer, Abraão, é de Sarai também. Sarai, no caso agora no 17, Deus vai mudar o nome dele, vai mudar o nome dela, e vai dizer, esse filho é de Sara também. Esse filho é de Sara também. Agora, desses capítulos, do 16 para o 17, se passaram 13 anos. Então, o que nós temos aqui são 23 anos de promessa. Deus vai chegar assim no 17 e vai dizer para Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos, e será Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Agora Sara foi incluída. Não que Deus já não estivesse incluído, mas eles percebem isso agora. E a gente andando um pouquinho no capítulo 18 agora, estamos estudando a vida de Sara, no capítulo 18, a gente precisa desse capítulo porque ele é muito importante. No capítulo 18, Abraão vai ter aquela visão daqueles 3 homens, e do capítulo 18 para o capítulo 17, para o capítulo 18, se passaram apenas alguns dias. A gente teve lá 10 anos, 13 anos, do 17 para o 18 passam-se apenas alguns dias. Abraão tem a visão daqueles 3 homens, perto da sua tenda, ele vai lá, prepara um banquete para eles, aqueles homens se achegam próximo da tenda, e o que é interessante no capítulo 18 é que não há mudança nenhuma, não há alteração na promessa do 17. É dito assim no 18. Aqueles homens se aproximaram, estão no banquete lá e vão falar. Então esses homens lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velha também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Como não há fatos novos entre o 17 e o 18, como a gente pode explicar essa descrença de Sara? Sara precisa ser tratada, e é o que Deus vai fazer. Por isso que esse 18 é importante. Aqui a gente pode analisar o coração dela. Notem, como não há fatos novos entre o 17 e o 18, tem 2 opções aqui possíveis para essa descrença de Sara. Uma é que Abraão não lhe havia falado nada ainda, porque, conforme eu disse, entre o 17 e o 18 passaram-se alguns dias. E 2, Abraão não tinha conseguido convencê-la. Abraão já tinha falado isso com ela e ela ainda não se tinha convencido. Que é muito provável, porque, vejam, Abraão, quando Deus falou sobre isso, que Sara teria um filho, ele também ri, e não há repreensão para ele. Ele recebe aquilo com espanto, mas não há incredulidade. Alguns comentaristas vão dizer que ele ri mesmo,
de alegria. Mas para Sara há uma repreensão. Então, é muito provável que realmente seja um comportamento que foi repetido, não foi de surpresa de Sara em rir ali. Ela já tinha ouvido de Abraão e continuava duvidando. Então, Deus vai tratar isso com Sara. E o que é bom nisso, nessa incredulidade de Sara, é que através dessa pequena fé de Sara ainda aqui, o que nós podemos ver é uma expressão maravilhosa de Deus. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Olha a abundante graça de Deus dando essa palavra para Sara e, consequentemente, para todo o povo da aliança. Sara deve ser trazido a uma participação confiante. É isso que está acontecendo aqui. Sara está sendo trazido para uma participação confiante. E Deus traz um desafio à sua fé pessoal. E Hebreus 11:11 vai nos responder isso. Hebreus 11:11 vai dizer: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela se rendeu. Houve rendição à palavra do Senhor. Houve transformação e houve glória. Assim vemos que Sara foi bem-sucedida. Mas, além de Hebreus 11:11, a gente deve observar também a 1 de Pedro 3:6, quando ele vai dar Sara como um exemplo para as mulheres. Ele vai dizer: e foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora, como Pedro pode usar uma fala que foi repreendida por Deus como um elogio para Sara? Porque é esse versículo, essa passagem que Pedro usa. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? É esse Senhor aqui que ele pega lá no 1 de Pedro 3:6. Pedro está falando ali em submissão. Esse é o ponto dele. E se você notar aqui, Sara fala isso em seu íntimo, é o que está escrito lá. Sara chama o seu marido de Senhor no seu íntimo. É uma voz do coração, não é algo externo. Por isso que Pedro pega isso daqui e diz que vocês são filhas. Aquelas que são submissas aos seus maridos são filhas de Sara. Pedro olha para o coração de Sara. Agora que eu melhorei um pouco a imagem de Sara, aqui pelo Novo Testamento, vamos à fala de Sara agora. Quando ela diz: mande embora esta escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Vamos observar essa fala. Eu pergunto a vocês, lá, quando tem aquele conflito entre Jacó e Esaú, vocês se surpreendem quando Rebeca chega para Isaque e diz: olha, temos que mandar Jacó embora. E Isaque manda ele embora. Por quê? Porque Esaú quer matá-lo, não é? É exatamente esse aqui o ponto. Essa é a palavra de Sara. A situação é a mesma. Preservação da vida. As palavras de Sara aqui, elas têm que ser entendidas como proféticas, embora ela não saiba ainda completamente o que está acontecendo, o que ela está falando. Mas é isso que tem que ser encarado aqui. O apóstolo Paulo, ele vai corroborar isso lá em Gálatas 4, 29 e 30, quando ele vai dizer: como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, que no caso é Ismael, ele vai usar a palavra perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. É o ponto que Paulo traz para a gente no Novo Testamento. Perseguia. Por isso Deus vai testificar a sua palavra: faça tudo o que Sara disse para Abraão. Mas ainda nós podemos ficar assustados com a veemência das palavras de Sara, né? Lance fora, algumas versões diz. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é que a intenção é essa mesmo. A intenção é essa mesmo. Sara, essa fala de Sara aqui, é para aqueles que são contados
como pertencendo à família, mas não são. Eles são apenas contados como da família, mas não são da família. Ou seja, pertencem à igreja visível, mas não pertencem à igreja invisível. É o mesmo tom que Jesus vai usar. Quando aqueles que se apresentarem a Ele, Jesus vai dizer: nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vós que praticais o mal. É o mesmo tom aqui. Então, essa foi a parte que a gente tem para falar de Sara. E o texto agora vai nos mostrar as ações de Abraão, a partir do 11. Abraão ficou muito incomodado com isso, por essa fala de Sara, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Quando Abraão é chamado em Gênesis 12, é exigido dele uma fé simples. Ele receberia as promessas ao sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar e, consequentemente, seria herdeiro das promessas. Essa é a fé requerida de Abraão. O que Deus está dizendo para ele ele está sendo chamado para trocar o conhecido pelo desconhecido. Agora que não. Já no 21, a fé exigida de Abraão agora, nesse momento, é um pouco mais elaborada. Ele recebeu um filho, o filho da promessa, que é Isaque, que está por volta ali de seus 3, 4 anos, e agora tem que mandar embora o seu filho. O filho que foi circuncidado com ele, lá no capítulo 17. O filho com quem ele já vive há 17 anos. Ismael já está por volta aqui dos seus 17 ou 18 anos. Perceba que Abraão, ele não recebe revelação divina a cada passo que dá. Assim como nós, ele é guiado pelas circunstâncias. Ele vai aprendendo de Deus, as circunstâncias vão aparecendo, ele vai tomando decisões de acordo com o que Deus fala. Às vezes essas decisões são erradas e na maioria das vezes essas decisões são certas. A fé de Abraão vem sendo moldada pela rendição à palavra de Deus. O interessante é sempre que você vai vendo na vida de Abraão, quando Deus vai falando com ele, quando Deus dá uma ordem a Abraão, você nota no versículo seguinte, na manhã seguinte, no dia seguinte, ou imediatamente, é sempre assim, Abraão está sempre pronto a fazer o que Deus mandou. Mas o que a gente nota no texto é que nem Sara e nem Deus diz a forma como ele deve dispensar Isaque e Agar e Ismael. Deus não fala como, Sara não fala como, Sara diz, manda embora. E Deus diz, obedece Sara. É interessante notar também que, mais à frente, Abraão, depois da morte de Sara, Abraão casa novamente, ele tem outros filhos, e quando ele vai despedir esses filhos, ele dá presente para eles. Ele não despede com um odre de água e pão, como ele faz aqui com Ismael. Isso é para a gente pensar o que está acontecendo. Pode parecer até cruel, muito cruel. Você pegar o seu filho, ele não dá nem animais para ele. Coloca um odre de água, 5 litros de água, um pão e vai para o deserto. O que é que está acontecendo aqui? Abraão está sendo provado em sua fé, mas ainda a gente pode acreditar um pouco de exagero aqui nessa escassez. Mas talvez o capítulo 14 de Gênesis lance luz sobre essa atitude de Abraão. No capítulo 14 de Gênesis, se você lembrar, o Rômulo pregou sobre isso aqui alguns domingos atrás, Ló é capturado, e Abraão tem uma guerra entre reis, Ló é capturado, Abraão vai com seus 318 e pega de volta lá os moradores da cidade de Sodoma. O rei de Sodoma vem, encontra com Abraão e diz para ele, me devolva as pessoas, podem ficar com os bens. E Abraão vai dizer, juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada
tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Ele diz isso para ele. Então, assim, Abraão, que se mostra capaz de receber uma marretada, ele quer que o seu filho Ismael seja alvo desse mesmo favor imerecido de Deus aqui. Ninguém, ao liberar, porque Deus já tinha dado 3 promessas para Abraão a respeito do que faria com Ismael. Agar, a primeira é por Agar, esse é o nome dele, quando Agar foge, Deus vai dizer o que faz vai prometer, fazer as promessas para Ismael. No 17, Deus vai falar, dizendo o que é que vai fazer com Ismael, e agora no 21, Deus falou que faria desse menino um povo grande. E Abraão está exercendo a sua fé, e ele quer que o seu filho participe dessa fé. E ao fazer isso, o que ele quer é que ninguém, ao Ismael aqui, ser um homem grande, bem-sucedido, nações, reis procedendo dele, o que ele quer mostrar aqui é, filho, quem fez isso foi Deus. Ninguém vai poder dizer que você foi enriquecido porque Abraão te deu alguma coisa. O Senhor, ele queria glorificar o nome do Senhor, ele queria que Ismael aprendesse isso. O Deus Todo-Poderoso engrandeceu você. Você saiu da minha casa com água e pão. E ambos, Ismael e Agar, foram colocados novamente diante do Deus que os vê, o Deus que ouve, que é o nome de Ismael. Rendição, transformação e glória. Abraão se rende, é transformado, e a glória. Agora vamos para o texto de mostrar as reações de Agar. A partir no finalzinho do 14 até o 21. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Ele morava no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar teve experiências maravilhosas com o Senhor. Deus se manifestou grandemente a essa mulher. Ela testifica isso no encontro que ela teve lá no poço, quando fugia de Agar, lá em Gênesis 16. Basicamente, ela repete as mesmas palavras que Jacó vai dizer uns capítulos mais à frente. Eu vi Deus e estou viva, é o que ela vai dizer. Eu vi Deus e estou viva. Deus lhe aparece para consolá-la da sua aflição no momento que ela foge de Sara. Deus diz o nome do menino. Olha, eu vi a tua aflição. O nome desse menino será chamado Ismael. Deus ouve, porque eu ouvi você. Imagine, toda vez que ela olhasse para aquele menino e visse ou falasse o nome dela, ela tinha que se reportar a isso aqui, esse acontecimento, a esse ponto de inflexão de Deus na vida de Agar. Nesse momento aqui, vou lembrar os irmãos a passagem, é assim, quando o anjo do Senhor encontrou, quando ela estava fugindo de Sarai, quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, isso daqui ela já tinha caminhado por alguns dias, ela já estava longe. O anjo perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor
que havia falado com ela o nome, tu és o Deus que me vê, porque dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. O que percebemos é que o encontro de Deus com Agar, aqui em Gênesis 16, não gera raízes. Por quê? Porque no texto que nós lemos, quando ela deixa a Ismael entre os arbustos e foge, o anjo fala, e ela começa a clamar, o anjo fala que houve o menino e não ela. Ele ouve o menino e não ela. Parece que o clamor de Agar é sem esperança, pois Deus ouve o menino e não a mãe, que outrora batizou seu filho de Deus ouve. O que percebemos é que, para Agar aqui, as promessas que satisfizeram Agar aqui, é que Ismael fosse um grande povo, que ele não tivesse sobre as ordens de ninguém. Por outro lado, não se vê nessa promessa uma participação notável na história da salvação. A existência de Ismael é um fim em si mesmo. O que nós notamos aqui nas promessas dadas é que um inconformismo, mas é de um hábito mental. Ele não vai ser uma luz para as nações. Por isso não tem raízes aqui. É basicamente nesta terra. As promessas para Ismael é nesta terra. Agar representa uma falsa rendição, talvez uma mudança no comportamento, mas não uma mudança de coração. É isso que representa Agar. Sem rendição, sem transformação e, às vezes, apenas a glória desse mundo. Só. Mas não é isso que somos. Somos a família de Abraão, a família da fé, da família de Deus, sendo enxertados em Cristo Jesus. É isso que nós somos. Lembra da bigorna sendo preparada para a marretada? É no 22. Abraão estava preparado para essa marretada. Lá no 22, na provação de Abraão, quando Deus pede Isaque, é dito lá que Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, Abraão, levava nas suas mãos o fogo e a faca. Eu gosto muito dessa imagem. Isaque, levando a madeira nas costas, o fogo e o cutelo nas mãos do pai. O pai e o filho, o ofertante e o oferecido, estão ali juntos. Assim, os dois caminham juntos. Isaque rompe o silêncio e diz a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essas palavras aqui de Abraão não são apenas palavras de conforto para o seu filho. Isso daqui ele cria nisso realmente. Eu estou subindo com o meu filho e eu vou descer com o meu filho. Hebreus vai dizer isso. Hebreus vai dizer lá, Hebreus 11, 17 diz, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de entre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Era nisso que ele cria. E o escritor de Hebreus vai dizer isso. Ele cria que ele estava subindo com Isaque, ele ia descer com Isaque, de uma forma ou de outra. Paulo, em Gálatas, pegando esse trecho aqui de Abraão, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso aqui é Gálatas 3, a partir do 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de recebê-los pela fé, o Espírito prometido.
Notem aqui como Paulo vai usar isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Assim como Abraão recebeu Isaque pela fé ali, o Espírito é dado a nós, por Cristo Jesus. Lembrem, lá um anjo grita na hora em que aquele cutelo vai descer. O anjo grita, pare! Mas, em Gálatas 3, que Paulo cita aqui, dizendo que para que essa bênção chegasse aos gentios em Cristo Jesus, não houve. Toda a mão que se levantou contra Cristo desceu. Todo chicote que levantou a mão desceu. Toda marreta que levantou para pregar o prego desceu. A única que subiu foi a lança, né? Que é de baixo para cima. Mas todos fizeram. Não houve nenhum pare. Foi todas. Para quê? Para que eu e você, meu irmão, recebesse o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o quanto o Espírito Santo dado por esse sacrifício maravilhoso de Jesus é vivo para você. A gente, como Igreja de Cristo, tem dois momentos. A Igreja do Antigo Testamento, ela nasce na circuncisão, aqui em Gênesis capítulo 17. E a Igreja do Novo Testamento, ela vai nascer com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Ele é real. Assim como Abraão desce com Isaque. O Espírito Santo desce para a gente. O nosso Consolador, ele está comigo e está com você. Esses gigantes na fé que nós vemos aqui, que nós estamos estudando suas histórias, eles não tinham a revelação completa. Nós temos a revelação completa. Temos um intercessor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está lá, junto ao Pai, intercedendo por nós. Não uma intercessão qualquer. É uma intercessão com empatia. Por quê? Porque ele também é homem. Ele também é homem. Está lá junto, homem, o nosso Deus, homem. Sabendo de todas essas coisas aqui, o quanto isso é real para mim, o quanto isso é real para você. Se eu acredito mesmo em todas essas realidades espirituais, e eu creio que acredito nisso, então, qual o motivo de eu ainda me encontrar tão tímido com as coisas de Deus? Não tenho uma perseverança, uma constância em oração, na leitura das Escrituras, um serviço ao Senhor, uma comunhão forte, com intencionalidade com os meus amigos, com os meus irmãos. Eu sei porque eu sou tímido. Porque eu não faço uso das ferramentas das disciplinas espirituais como eu deveria fazer. Por isso, meus irmãos, que no momento da marretada, eu me encontro mais como uma grelha quebrada lá, do que como uma bigorna. Precisamos ser encontrados mais como Abraão e Sara, do que como Agar. Nossos olhos devem estar voltados para a pátria celestial, mesmo enquanto pisamos o terreno aqui das nossas peregrinações. É isso que temos que fazer. Avalie sua vida. Antes de dormir hoje, pense sobre isso. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o que está te impedindo? Por que ainda somos tão tímidos? Por que ainda não desenvolvemos? Como nós vemos esses homens, ficamos impressionados. Por que somos assim? Porque aquele relacionamento no meu casamento ainda não foi. Porque eu ainda continuo com esses conflitos. Porque eu ainda tenho conflitos com a minha família, com meu pai, com minha mãe. O que está faltando? Da minha parte, eu não tenho como mudar o outro, mas tenho como mudar a mim mesmo. E eu tenho o Espírito Santo de Deus. O que é que lhe impede? O que é que me impede? O que eu preciso fazer? Eu preciso me render. E ao ter rendição,
terá transformação. E a transformação, glória. Somos um povo de glória. Um povo que herdará a glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Oh, Deus maravilhoso. Deus de glória. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos dar corações, Senhor Deus, capazes de se render ao Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Mas ainda assim, Senhor Deus, te pedimos, nos ajuda na nossa incredulidade, Pai. Nós cremos, nos ajuda em nossa incredulidade. Faz de nós homens e mulheres melhores. Ó Senhor, nos abençoa, Pai. Nos traz para junto de si cada vez mais. Que os nossos pecados, Senhor Deus, sejam cada vez mais repugnantes a nós. Queremos parecer cada vez mais com o Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Mostra a nós, Senhor Deus, os nossos caminhos perversos. Sonda-nos e nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a nos render, em nome de Jesus. Nos ajuda a caminhar uns com os outros, dando as nossas mãos uns aos outros, para que no momento em que um cair, eu esteja lá para ajudar, para ser ajudado também. Nos abençoa assim como igreja, Pai. Nos dar uma cultura de discipulado cada vez mais forte aqui, Pai. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.